Pessoal, boa tarde, a paz de Cristo. Excelente tarde de sexta-feira para vocês que estão entrando agora nessa transmissão. Nós estamos ao vivo nessa tarde. Deixar com vocês uma mensagem, mais uma palavra nesse dia, a segunda mensagem do dia. Hoje mais cedo eu já trouxe uma mensagem falando sobre tirar força da fraqueza, como Deus nos dá força em meio às adversidades que se levantam. E agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre não parar. Não parar na nossa jornada, na nossa caminhada à salvação, no processo e nos processos que vivemos ao longo da nossa vida, que são inúmeros processos. Todas as áreas, todos os caminhos da nossa vida dependem de processos. Neemias 6, versículo 1 diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira, da mesma forma, lhes respondi. Havia uma grande obra sendo feita, sendo realizada, uma obra de construção, sim, uma obra da reconstrução dos muros, da reconstrução das portas da cidade de Jerusalém. Mas é claro que além desse plano humano de restauração de uma cidade, havia todo um plano espiritual. E o mundo espiritual, ele rege todas as coisas, e havia muito mundo espiritual envolvido nessa questão aqui, dessa reconstrução da cidade de Jerusalém. E eu posso dizer para os irmãos que em todo momento o adversário ele tentou impedir a restauração dessa cidade, impedir a reconstrução dos muros dessa cidade. E Neemias ele sabia disso. Quando iniciou ali aquela obra, ele sabia que muitos seriam os obstáculos. E alguns homens, a saber, Sambalate, Tobias e Gesem, eles se uniram para poder tentar trazer alguma dificuldade, impedir a restauração da cidade. Eles disseram que o rei não tinha autorizado, e o rei tinha sim dado ordens. Eles falaram para o rei que Neemias estava criando uma rebelião, e isso era uma mentira. Eles subornaram uma profetisa falsa para dizer que Deus estava dizendo que não estava naquela obra. Isso também era uma outra mentira. Eles tentaram conduzir Neemias para dentro do templo a fim de colocar Neemias numa situação de pecado, porque Neemias não era sacerdote, logo ele não podia entrar dentro do templo, e tentaram e não conseguiram. Eles usaram todos os meios, todos os artifícios, todas as estratégias para tentar fazer parar aquela obra. Mas não conseguiram, pois Neemias estava decidido. O inimigo ele vai usar todos os recursos disponíveis que ele tem para tentar fazer parar a obra de reconstrução de Deus na sua vida. Neemias ele entendeu isso. E quando já não havia brecha alguma, ainda que a obra não estivesse concluída, mas já não havia brechas, o inimigo se levantou. O adversário se levantou. Sambalate, Gesem, Tobias chamaram Neemias para congregar, ou seja, para ir com eles num vale chamado Vale de Ono. Mas a palavra fala que eles intentavam fazer o mal. Ou seja, eles desejavam fazer mal para aquele servo do Senhor. O intuito deles era: vem, congreguemos-nos juntos. Ou seja, vamos fazer uma confraternização, né, junto nas aldeias, no Vale de Ono. Essa é a expressão, congreguemos-nos. Ou seja, vamos ficar juntos, vamos conversar, né, vamos confraternizar, vamos comer alguma coisa, vamos, né, fazer alguma festividade. Mas o intuito era matar Neemias. O adversário às vezes ele vem com tentativas contrárias, mas às vezes ele vem com convites de conciliação para tentar nos fazer desistir do projeto e largar a obra que Deus tem realizado na nossa vida. E Neemias ele envia mensageiros a dizer: olha, estou fazendo uma grande obra. Há uma grande obra sendo realizada na sua vida, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem nessa tarde. E não só está sendo realizada por Deus, mas você também está fazendo essa obra. Deus ele faz conosco. Toda a obra de Deus na nossa vida ela é conjunta.
ela é em conformidade conosco, né, com as nossas atitudes. Então você está fazendo uma grande obra, você não pode descer. Descer é sinônimo de morte, Neemias sabia disso. Se ele descesse, ele morreria, aquela obra pararia. Ele não poderia descer, ele não poderia cessar. Se ele deixasse a obra e fosse ter com eles, era tempo perdido, ele ainda a sua vida estaria em risco. A palavra fala que aqueles homens insistiram em tirar Neemias da posição que ele deveria estar, ali junto aos muros. Eles insistiram, e o inimigo ele sempre vai querer nos insistir, vai insistir para nos retirar da posição que é o centro do querer de Deus. A palavra fala no versículo 4, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu lhe respondi. Eles insistiram ali 4 vezes, mandaram mensageiros dizendo, olha, Sanbalate, Tobias e Gesem estão te chamando lá no Vale de Ono. Vai, para essa obra aí, vai lá, ver o que eles querem. 4 vezes. Na 5ª vez, Sanbalate enviou um servo com uma carta aberta, ainda com mentiras, com palavras, sabe, totalmente enganosas para tentar tirar Neemias daquela situação. E Neemias ele fala, olha, no versículo 12, e percebi que não era de Deus, que não era Deus quem os enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sanbalate os subornaram. Quer dizer, eles subornaram profetas, falsos profetas, na 5ª vez. Tudo com o intuito de destruir, tudo com o intuito de tirar aquele servo, de fazer parar aquela obra que estava sendo realizada. Deus já está fazendo. Essa boa obra ela vai ser completa, ela será completa. Deus vai completar essa boa obra na sua vida. Mas olha, não seja ingênuo de pensar que o inimigo não vai tentar fazer parar. Ele vai usar todas as formas para te desanimar, para te fazer descer da posição, para te afrontar, para tentar te envergonhar, para tentar te caluniar, para tentar te irritar até mesmo. Estratégias, muitas delas descaradas, outras estratégias mais sofisticadas, mais sutis, em que nós temos que ter muita atenção e perceber que realmente é o adversário, não é Deus, é o inimigo tentando, nos tirar daquilo que é a obra em que Deus tem realizado, a obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Então continua firme, continua nessa boa obra, porque é uma recompensa no final. Assim como Neemias, no final ele viu os muros daquela cidade reedificados, as portas colocadas nos seus lugares, cada uma daquelas portas que tem um lindo significado, elas foram restauradas. Assim como Deus ele quer consertar as entradas do nosso coração. A cidade aqui é o nosso coração. As entradas do nosso coração, as entradas da nossa vida, os caminhos da nossa vida, cada um deles ali representado por cada porta, Deus quer restaurar também. Deus ele quer reedificar aquilo que um dia o inimigo destruiu. Há uma obra de oposição, mas no final, continuando como Neemias na posição, continuando como Neemias na mesma forma que ele estava agindo ali na direção do Senhor, sabendo, discernindo que o adversário estava se opondo àquela obra, nós também alcançaremos os milagres de Deus, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe nessa tarde, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.